acompanham. Só fazendo aí as preparações para o início, dando ciência a todos que, a partir desse momento, as nossas imagens estão sendo gravadas, então, dá boa noite a todos, e, em especial, depois cumprimentaremos de uma forma mais particular ao Fernando e à Rosiana, que estão aqui conosco nessa noite, mas queremos dar as boas-vindas. Para quem não nos conhece, nós somos o grupo Habitar Amazônia, da Universidade Federal do Amapá, e nesta noite estamos com mais uma palestra, a quinta palestra do nosso evento, a primeira jornada acadêmica de conforto ambiental. E, como sempre, dedicamos no início das nossas atividades palavras e um momento de reflexão sobre toda essa situação de pandemia que estamos passando. Então, dizer a todos que nós do Habitar Amazônia, dessa equipe, dá um forte abraço fraterno naqueles que passam pela dificuldade nesse momento e também aos familiares que vivem as dificuldades da saudade, né, de tudo isso que nós estamos passando agora. Então, sintam-se abraçados por nós do Habitar a Amazônia. Como eu ia dizendo, para quem não nos conhece, nós somos o Grupo Habitar a Amazônia, da Universidade Federal do Amapá. Sempre gosto de falar sobre a nossa localização geográfica, estamos na latitude zero, num clima equatorial úmido, na Amazônia brasileira, com as nossas, né, toda a localização tem as suas peculiaridades, e no nosso caso nós estamos na latitude zero, na esquina com o Rio Amazonas, o maior rio em volume de água do mundo. Então, sempre quando queremos poeticamente dizer, né, dizemos que nós estamos no meio do mundo, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. Então, sejam todos bem-vindos. Nós somos um grupo recente, e agora, oficialmente, nesta noite, começamos aí mais uma atividade da primeira jornada acadêmica de conforto ambiental. Nós vamos ter hoje uma atividade, e convidaria a professora Anneli Seles, que nos acompanha aqui na condução, e a equipe, a partir daqui, a recepcionar oficialmente nossos convidados e fazer aí o nosso roteiro, né, para iniciar a fala. Então, sintam-se bem-vindos, e passo a palavra agora à professora Anneli Seles, por favor, para a condução. Bom, boa noite a todos. Né? Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas. Né? A equipe Habitar Amazônia se sente muito feliz em vê-los aqui presentes, né, nas palestras e nas minhas oficinas que estão ocorrendo. Também gostaria de agradecer, em nome da equipe Habitar Amazônia, a arquiteta Rosiana e o arquiteto Fernando por terem aceitado o nosso convite de estar aqui presente no dia de hoje com a gente. Então, a gente está muito feliz com a presença de ambos. Então, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos, Rosiana e Fernando. Tá? Eu vou apresentá-los, mas antes disso eu queria dar alguns recadinhos iniciais. Tá? A gente, como sempre, a gente vai passar no final da palestra, né, um Google Forms para vocês preencherem para a emissão do certificado, tá, da palestra do dia de hoje. Então, antes de sair, não esqueçam de assinar esse formulário, tá, porque isso que vai contar para a presença, para a gente poder emitir o certificado posteriormente. E é isso, e fiquem ligados também na programação, tá? Então, a jornada vai se encerrar no dia 11 de junho com uma palestra internacional. Então, de antemão já estão todos convidados para todos os eventos também que estão ocorrendo. E, bom, eu vou apresentá-los, né? Então, aqui a gente tem a presença da arquiteta Rosiana Martins. Ela é arquiteta e urbanista formada pelo Instituto Camilo Filho, né? E ela é mestranda, né? Atualmente ela é mestranda em arquitetura e urbanismo pela Federal de Santa Catarina.
E o Fernando da Silva Almeida, ele é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Tocantins e também atualmente ele é mestrando da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a ambos e deixar início aí da palestra, né, com eles. Eles vão se apresentar, inclusive eles têm uma página no Instagram que eles vão também mencionar. A gente vai deixar o link aqui no bate-papo para vocês já seguirem, né, o Solar Atelier. Então, eles vão se apresentar, mas aí eu deixo a palavra com eles. A gente vai tentar projetar aqui primeiro, para a gente iniciar. Todos conseguem ver? Sim. Sim. De antemão, né, a gente quer agradecer ambas as professoras, a professora Ana Karina, a professora Anneli, por nos terem convidado, né, para essa participação. Eu acho que para a gente é muito importante ter essa troca de conhecimento, eu acho que para vocês também. E eu acho que vai ser muito rico hoje essa conversa, né? A gente costuma dizer, eu e a Rose, né, que a gente faz esse bate-papo mais como uma conversa, né? Assim como vocês também, a gente também não sabe de todas as coisas, e eu acho que quando a gente dialoga e chega com ideias, né, e até se baseia em estudos, a gente consegue melhorar o espaço onde a gente vive, melhorar a cidade onde a gente vive, o nosso país, e eu acho que é isso que todo mundo busca, né, a cada dia, né, esses conceitos de viver melhor, de ter eu acho que conforto vai muito disso, né, essa palavra conforto vem muito disso. E é isso. Rose, quiser falar também alguma coisinha? Oi, gente, boa noite. Boa noite a presença. Muito obrigada pela presença de todos, obrigada às professoras pelo convite. Realmente é sempre muito importante, né? E a gente fica muito feliz em sempre participar, em ter essa troca de experiências, né? De conhecimentos. Enfim, é tudo muito emocionante, digamos assim. Bom, então, para iniciar, né, nossa conversa de hoje vai ser um pouquinho, como vocês já sabem, sobre conforto térmico e estratégias bioclimáticas. Então, a gente vai fazer um breve resumo, assim, teórico sobre essa área e depois a gente vai apresentar alguns projetos também para vocês, apontando algumas estratégias. Aí, nesse contexto, né, eu não sei como está funcionando com a professora Neni e com a professora Ana Karina, sobre dúvidas e tal, mas geralmente a gente pode também tirar dúvidas no final, enfim. Então, nossa apresentação ela será constituída de 4 partes. A primeira será a apresentação, a nossa apresentação, o que nos motivou a pesquisar essa área, que eu acho que também é muito importante, né, a gente vislumbrar, entender de onde surgiu esse interesse. O nosso Instagram, que é a nossa página onde a gente compartilha esses conteúdos, a parte teórica do conforto térmico e das estratégias bioclimáticas, e também a apresentação desses projetos, né, que são projetos que a gente julgou como muito interessantes e relevantes para trazer para vocês aqui nesse dia de hoje. Então, vamos lá para as apresentações, né? A professora Anneli já fez uma breve apresentação, sou arquiteta e urbanista, e ainda durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer um período sanduíche, né, como a gente chama, mobilidade acadêmica, na Universidade de Málaga, na Espanha. Então, pelo Ciências Sem Fronteiras, acho que é de conhecimento de muitos. Então, foi uma oportunidade, assim, ímpar, tanto pessoal quanto profissionalmente. E aí, no ano 2020, no ano passado, eu concluí uma especialização dentro da área de sustentabilidade, e ainda no ano de 2000, depois, né, assim, no ano de 2019, estava participando dos processos seletivos e fui contemplada, então, e atualmente sou mestranda na UFSC, e participo também do Laboratório de Eficiência Energética, onde a gente desenvolve pesquisas relacionadas também dentro dessa área. Pode passar. Pode passar? Agora, né, meu nome é Fernando, como as professoras apresentaram, sou arquiteto urbanista, formado pela Universidade Federal do Tocantins. Durante a graduação, eu fiz também uma mobilidade acadêmica, só que eu fiz uma mobilidade acadêmica entre federais, então eu cursei um período de 6 meses na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
onde eu pude ter bastante contato com essa área do conforto, porque por ser uma área bastante forte lá no programa de pós-graduação, né, da universidade, terem muitos professores requisitados assim nesta área, e aí eu acabei desenvolvendo interesse, e foi daí que surgiu, e também o meu trabalho de conclusão de curso acabou seguindo esse viés, e aí eu decidi fazer o mestrado, logo em seguida que eu acabei a graduação, entrei no mestrado, e na UFSC também, né, junto com a Rose, onde eu desenvolvo pesquisas no laboratório de conforto ambiental, chamado como Labicon, onde a minha pesquisa é voltada para a área de estratégias bioclimáticas. O nosso Instagram, né, como a gente havia dito, é uma rede, né, um espaço onde a gente compartilha conteúdos voltados para a área de conforto ambiental, de estratégias bioclimáticas, que envolvem principalmente as nossas pesquisas, né, e que a gente achou como meio de compartilhar o que a gente faz, né, porque a gente teve essa inquietude desde quando a gente iniciou, né, que é importante a gente trazer isso, né, mas também era importante trazer isso para as outras pessoas, né, porque às vezes na academia a gente trabalha muito lá, mas acaba ficando na academia. Então, trazer esses conteúdos de forma clara, ilustrativa para as pessoas, para arquitetos, para pessoas comuns, para estudantes de arquitetura, a gente julgou muito como importante. Então, essa página a gente utiliza muito para isso, né? Então, a gente faz várias publicações relacionadas a esses conteúdos. E se vocês quiserem seguir, quiserem entender, quiserem ver também, tirarem alguma dúvida, enfim. Nessa página, a gente presta também, vai iniciar nosso espaço também a prestar consultorias voltadas a essa área de conforto, né? A partir do mês de julho, né? Que a gente tem muito interesse, né? Que é importante também, né? A gente construir, não só teorizar o espaço, né? Mas também construir edificações que aplicam essas teorizações, né? Do conforto das estratégias bioclimáticas. E agora a gente vai iniciar um pouco sobre o conteúdo que a gente vai apresentar para vocês. Então, volta? Obrigada. Então, a gente... Tá dando um delay. Pronto. Tá, a gente vai falar um pouquinho, então, iniciar sobre os mecanismos que o nosso corpo tem para manter uma condição térmica interna constante. E esses mecanismos são os mecanismos termorreguladores do nosso corpo. Então, ele tenta manter o nosso corpo aí dentro de uma faixa de 36,1 graus Celsius até 37,2 graus Celsius. E o objetivo desses termorreguladores é exatamente tentar manter essa constância dentro dessa faixa de temperatura. Mas aí, se ficar, sei lá, se ficar mais frio ou mais quente, esses termorreguladores, eles são ativados. Então, o nosso corpo vai tentar trabalhar de alguma forma para voltar para essa faixa de temperatura, digamos, essa faixa de temperatura constante. Pode passar, né? Então, o que acontece com o nosso corpo se a gente começa a sentir frio? Então, esses termorreguladores, eles vão ser ativados automaticamente. Então, é uma reação involuntária. Então, a primeira reação que o nosso corpo tem ao frio é a vasoconstrição periférica, que basicamente é a contração dos nossos vasos capilares. Então, o nosso corpo vai se contrair para evitar, de fato, aí, a perda de calor, ou tanto por radiação quanto por convecção. Mas aí, se ficar mais frio, então, o nosso corpo, ele arrepia. Então, isso também já é uma reação ao frio. E se ficar ainda mais frio, então a gente começa a tremer. Então, essa tremedeira, basicamente, é o nosso corpo reagindo àquele frio, para acelerar, de alguma forma, o nosso metabolismo, então, gerar um pouco mais de calor internamente, para a gente tentar voltar àquela faixa de temperatura constante que a gente mencionou. Deixa eu passar. E, além dos mecanismos... E dentro dos mecanismos, para tentar
para ser dentro dessa faixa de temperatura constante, a gente também tem alguns mecanismos instintivos, que, por exemplo, é tanto atritar as mãos, né, para gerar, de fato, aquele calor, quanto também esfregar as mãos no corpo para também, nesse atrito, tentar gerar, de alguma forma, um pouco de calor. E uma outra reação instintiva é a gente tentar diminuir a nossa área exposta àquele meio ao frio. A gente ou cruza os braços, ou a gente se encolhe mais. Então, tudo isso é instintivo. E além desse mecanismo instintivo, a gente tem também os culturais, ou seja, se a gente mora numa região mais fria, então a tendência é que a gente tenha roupas mais pesadas, então a gente vai se agasalhar mais. E isso se a gente estiver no meio externo. E no meio interno seria, então, a arquitetura, ela representa essa envoltória que nos protegeria que nos protege, né, das intempéries. E lembrando que essa arquitetura, ela já tem que ser voltada, já tem que ser adaptada àquela região, àquelas condições climáticas regionais, para que, de fato, ela sirva como uma proteção para o ser humano. Seja eficiente, né? Uhum. É uma coisa que a gente gosta de dizer na área do conforto ambiental, é que o corpo, né, ele é uma máquina, o corpo humano, ele é uma máquina humana, né? É uma máquina que gera calor. E a partir desse momento que ele gera calor, ele também tem como produzir esse calor, né, no caso, como a Rose disse, para tentar se proteger, né? Ele tem esses mecanismos de proteção. Então, a pele, por exemplo, né, é o nosso mecanismo principal que a gente tem de proteção contra o frio, contra o calor. E nesse contexto, como a Rose disse ali, né, em relação aos mecanismos termorreguladores para frio, a gente também tem os mecanismos para calor, né, que seria a vasodilatação periférica, né, que seria o ganho de calor por radiação, né, a gente evitar esse ganho, né, e por radiação por convecção, né, porque a gente dentro do ambiente, mesmo que seja um ambiente externo e um ambiente interno, a gente tem uma dada temperatura existindo e a gente está dentro desse espaço, né? Então, nosso corpo tem que evitar isso. E também a gente utiliza também nesse contexto o suor e a transpiração para evitar isso, né? Nessa parte do suor, né? A gente sente dois tipos, né? Para vocês aí que moram num espaço, numa cidade, eu gosto muito de trazer referências, né? Numa cidade que é bastante úmida, a gente acaba sentindo o calor muito mais potencializado, porque quando a gente transpira é uma forma de evitar o calor. Só que quando a gente transpira, os nossos poros, ele acaba dilatando, né? E ele sai um líquido, e esse líquido, quando a gente está num ambiente que ele é muito úmido, ele fica constante na nossa pele. E ele ficando constante na nossa pele, ele tende como eu posso dizer, a ser irritante, né, para a nossa pele, porque é como se fosse uma superfície e ela não consegue evaporar. Então, essa superfície ela acaba sendo não tão interessante. Então, o interessante é não ter um ambiente tão úmido quando a gente está com calor nesse contexto. E quando a gente tem um ambiente que ele é muito seco, a gente transpira, né? Como no calor, a gente acaba transpirando, mas aí, nesse contexto, o calor, esse líquido que a gente transpira, ele tende a evaporar mais rápido porque a gente está num ambiente mais seco. Então, esse mecanismo que chama regulação, ele acaba sendo mais eficiente, né? Para esse contexto, para áreas mais secos. E aí a gente também tem, como a Rose disse, tanto para a parte do frio, também a gente tem para o calor os mecanismos instintivos e culturais. Né, a gente utiliza muito, né, banhar de mar, banhar de rio, né, para tentar evitar esse calor. Também a gente se proteger do sol. Então, eu estou andando ali num ambiente aberto, né, num parque, a gente acaba indo para esses espaços onde tem sombra. E tem os culturais também, né? Que seria ali se abanar, utilizar a convecção natural, né, do ar, da velocidade do ar, para minimizar esses ganhos de calor, e também das tecnologias, né? Tanto o ventilador, quanto o ar-condicionados, e novas tecnologias que vêm surgindo cada vez mais. E aí, nesse contexto, né, o que a gente pode perceber é que existem variáveis ambientais, relacionados ao ambiente, que interferem no corpo humano, e as variáveis pessoais,
que estão ligadas diretamente, né, o que a gente pode fazer e também ao nosso estado físico, né, que a gente está para essa produção de calor ou minimizar esses ganhos de calor, né? Que, como eu disse, a gente não pode esquecer que o corpo humano, ele é definido como uma máquina, né? Então, essa máquina, a todo momento, ela está produzindo calor. Então, quando a gente produz uma atividade, né, agora indo para as variáveis pessoais, quando a gente produz uma atividade, a gente está digitando, a gente tem uma dada produção de calor, que seria um MET ali. Mas quando a gente está, por exemplo, quando a gente está escrevendo, é uma dada produção. Quando a gente está correndo, a gente acelera o metabolismo, e acelerando o metabolismo, a gente tem uma produção de calor ainda maior, né? E também tem as variáveis pessoais relacionadas à vestimenta, por exemplo, que seria o quê? Quando a gente está frio, a gente coloca uma jaqueta. No meu caso, eu estou numa cidade que está fazendo frio, e agora eu acho que ela deve estar fazendo 16 graus. Então, eu estou me protegendo, né, utilizando um contexto, né, para me proteger, a vestimenta. E assim como a gente está num ambiente que ele tem condições, né, mais calorosas, a gente acaba tirando essa vestimenta, né, o cloak que a gente diz, né, nessa área. E também tem a massa corpórea, né, que interfere diretamente nesse contexto, né. Quando a gente tem uma massa corpórea maior, mais elevada, a gente tem uma proteção maior. Quando a gente acaba tem essa massa corpórea menor, a gente tem uma proteção menor. Então, existem esses mecanismos pessoais que a gente precisa considerar na parte do conforto térmico, que a gente diz muito que o conforto térmico é psicológico, né? O que eu sinto a minha reação para frio, para calor, é uma reação pessoal minha, Fernando. Mas a Rose pode estar no mesmo ambiente que eu e ela pode estar sentindo uma outra sensação térmica. Então, as sensações térmicas existem vários pesquisadores, Fanger, enfim, que produziram mecanismos, né, que podem estudar isso, mas aqui a gente não vai entrar muito a fundo disso, que é uma área muito específica. E agora as variáveis ambientais, que seria a evaporação, né, como eu disse, quando a gente tem um ar muito úmido, a gente acaba nessa proteção, né, usando esse mecanismo que chama regulação humana, a gente acaba não sendo tão agradável. Aí a gente tem a temperatura radiante, né, que ela pode acontecer tanto acontece pela condução, e ela pode acontecer tanto por superfícies horizontais, que seriam paredes, e tanto por tanto por superfícies verticais, por paredes, quanto por superfícies horizontais, o teto, o piso, né, o solo, enfim. Aí, nesse contexto, também entraria a radiação, entraria a velocidade do ar, né, que seria ali a parte da convecção. Enfim, são mecanismos que a gente tem que pensar na hora da produção, né, do projeto de arquitetura, envolvendo o conforto, envolvendo as estratégias bioclimáticas. E entrando agora no bioclimatismo, ele se refere a um equilíbrio. Eu acho que tudo na vida, né, é uma questão de equilíbrio. E nada não poderia ser diferente em relação ao bioclimatismo. Então, ele é o equilíbrio tanto entre um ambiente construído e as condicionantes ambientais locais. E essas condicionantes estão aí, então, representadas pela arquitetura, pela tecnologia, pela climatologia e também pela biologia. Então, esses fatores, eles podem apresentar princípios que podem ser inseridos tanto no meio urbano quanto também no meio arquitetônico. É importante mencionar que a gente sempre ouve mais, né, assim, sobre arquitetura bioclimática. Amo de paixão. Mas é muito importante também a gente lembrar que a gente também pode planejar espaços urbanos com princípios bioclimáticos também. Então, nesse caso, a arquitetura e o urbanismo, eles têm que trabalhar de uma forma integrada, porque as construções fazem parte do meio urbano, e as construções, então, elas vão interferir ali na trama das ruas, digamos. Se eu posicionar, né, quando eu for planejar um espaço urbano, eu vou colocar
com as minhas edificações posicionadas de uma certa forma. E essas edificações, dependendo do posicionamento que eu vou colocar, elas podem ser tanto um obstáculo, por exemplo, a ventilação natural, ou ela pode ser uma direcionadora daquela ventilação. Então, tudo vai depender desse posicionamento. Eu citei no caso da ventilação, mas isso também vai interferir, por exemplo, um prédio muito alto do lado de uma casinha, ela vai sombrear, esse prédio alto vai sombrear essa casinha, então também vai interferir na insolação. Então, esses dois elementos, o meio urbano, a gente é arquiteto e urbanista, né? Então a gente tem que, de fato, trabalhar de uma forma integrada nesses dois aspectos. E quando a gente vai estudar o bioclimatismo, o elemento principal, o primordial, assim, primeiro que a gente tem que estudar é o clima e todas as variáveis que envolvem ele. Então, a gente vai estudar a radiação solar, a gente vai estudar os ventos, né, em relação à frequência desses ventos, a velocidade desses ventos, a orientação predominante desses ventos. A gente vai estudar também sobre a latitude, a altitude, as massas de ar, as massas de terra também daquela região, porque a gente sabe que, por exemplo, em relação às massas de terra, tem regiões mais planas, né, as planícies, tem regiões mais montanhosas, então tudo isso vai interferir na nossa análise, no nosso futuro projeto naquela região, digamos assim. Então, é um trabalho conjunto diante de todos esses aspectos, ou seja, é o equilíbrio desse um todo, né, digamos assim. Sim, e nesse equilíbrio, né, a gente tem, como a Rosa disse, aqui a gente até colocou a parte separada, né, que é a arquitetura bioclimática, né, ele visa estabelecer o conforto ambiental do usuário em ambientes fechados, né, que seria relacionados à edificação, né, de acordo com as características climáticas locais, né, a gente tem que pensar essas características climáticas locais. Não tem como a gente, enquanto arquiteto urbanista, e projetar uma edificação no sul com as mesmas características de envoltória, de entorno, para uma edificação no norte, onde vocês estão localizados. Então, esses pontos são muito importantes na hora de se levantar, na hora de se pensar a arquitetura, né? Pensar o urbanismo. E tem o urbanismo também, né, que é a parte do bioclimatismo na área do urbanismo, que visa desenvolvimento adequado, né, a transformação do meio urbano, necessário para organizar e operacionar as informações sobre os aspectos físicos ambientais do espaço, né, que seria essa relação, né, esse equilíbrio entre a temperatura, o estudo da temperatura, o movimento do ar, da umidade do ar, as precipitações. Então, esses pontos, a gente precisa todos estarem bem interligados na hora da gente desenvolver a projetação, né? Então, a gente sempre diz que a arquitetura, né, existem muitos pilares, né? Eu acho que aqueles pilares lá, finitas, utilitas, esqueceram um pouco da parte do conforto ambiental, eu costumo pensar isso, porque eu acho que isso é um dos principais, né, norteadores, principalmente hoje, nessa atualidade, né, onde a gente tem uma produção de energia muito grande para tentar operacionar as edificações apenas com ar-condicionado, com ventilador, e isso gera muita energia, a gente não está construindo edificações eficientes, então a gente, quanto arquiteto urbanista, pensar nessas aplicações, essas estratégias de forma menos agressiva é extremamente importante, né, e necessária para que a gente consiga ter, né, um futuro, né, para os nossos filhos sem essa produção, né, porque eu acho que a gente vê casos, por exemplo, né, de a gente ter que inundar cidades, inundar espaço para construir hidrelétricas. Então, aonde está a nossa consciência enquanto produção arquitetônica, né? Então, são reflexões quanto essas que eu e a Rose, quando a gente leva nosso conhecimento, a gente gosta de trazer reflexões enquanto projetação. O que a gente está... Arquitetura, embora a gente trabalhe muito com conforto ambiental, mas todo trabalho que a gente pega de mestrado e doutorado para ler, o início da justificativa é: por que você está propondo a pesquisa em conforto e estratégias bioclimáticas? Porque eu não quero... Porque se está tendo muito consumo de energia em edificações, blá, 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 blá. Então, eu acho que isso é importante a gente trazer, né, nessa discussão. Por que projetar ambientes envolvendo estratégias bioclimáticas? Por que projetar pensando no conforto ambiental do ambiente? Então, tudo isso precisa ser ponderado, né, e sempre lembrado. E continuando, então, a gente tem, acho que é de conhecimento também da maioria, inclusive,
que a gente possui o zoneamento bioclimático brasileiro. Esse zoneamento está presente na norma de desempenho térmico de edificações, a conhecida 15.220. Então, na parte 3 dessa norma, ela possui diretrizes de todas essas zonas bioclimáticas, todas essas 8 zonas bioclimáticas brasileiras, e essas diretrizes estão voltadas, então, para diretrizes construtivas em relação ao vão de abertura, né, o dimensionamento das aberturas para a ventilação, a proteção dessas aberturas, em relação aos sistemas também de materiais de vedação externa, tanto em relação a paredes, quanto também em relação a coberturas, e essa norma ela foi criada, né, voltada para habitação de interesse social, mas apesar desse foco dela ser na HIS, ela é amplamente utilizada para outras tipologias também. Isso demonstra até a grande importância que essa norma tem para o meio construtivo, por meio do ambiente construído como um todo, né? Então, é muito interessante. Inclusive, essa norma está passando por um processo de revisão para aumentar, né, a quantidade de zonas bioclimáticas dentro do Brasil, enfim, desde os anos 2000, né? Ainda estamos desde 2003 até agora. A gente sabe que teve uma série de mudanças climáticas, né? Não apenas isso, mas enfim, outros fatores também que influenciaram até nas mudanças aí climáticas de cada região. Então, essa revisão vem aí para realmente contribuir de extrema relevância assim, para o meio do ambiente construído como um todo. Então, já a norma sai. E também, né, ressaltar que é importante, né, essa revisão para a gente, enquanto arquiteto urbanista, direcionar melhor o projeto, né? Porque, como a gente diz, né, por exemplo, na Zona 8, aí, que compreende 57,7% do território brasileiro. É uma área muito grande e, às vezes, ela está ali, como aqui, ela está no litoral, mas ela também está ali na Amazônia, e a gente sabe que são climas totalmente diferentes e que esse estudo precisa ser muito mais refinado, né? O que está sendo feito agora. E aí, nesse contexto, né, dentro da NBR, da 15.220, né, ela propõe algumas estratégias bioclimáticas, né, para favorecer, né, melhorar as condicionantes térmicas, né, e diretrizes, né, que a gente pode propor enquanto arquitetos urbanistas, né, para melhorar essas condições. Então, primeiro ali, a gente teria a vedações internas pesadas, né, e externas também, que, como a Rose disse, né, seria uma proteção para o inverno, né, quando a gente tem uma massa, né, uma grande massa protegendo esse ambiente, a gente vai ter baixa transmitância, né, e alta resistência. Então, a gente consegue ter menos radiação, né, menos temperatura entrando para dentro do ambiente interno. O que seria essa resistência, né? Essa transmitância. Quando a gente fala de transmitância, a gente fala de transmitir, né? Então, transmitir seria evitar baixa transmitância, então a gente tem pouca transmissão de calor para dentro desse ambiente. Alta resistência, então a gente tem, seria essa resistência de barrar esse calor. E a gente também tem essa parte do aquecimento, né, solar passivo, que seria como a gente pode aquecer o ambiente a partir das aberturas, né, ou a partir também da radiação solar, radiando dentro numa superfície, essa superfície transmitindo calor para dentro do ambiente, né? E essa tanto essa estratégia de vedações internas pesadas, quanto essa parte de aquecimento solar passivo, ela é indicada para algumas zonas bioclimáticas, né, como apresentada aí no slide, né? E Fernando comentou sobre as estratégias bioclimáticas para o inverno. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as estratégias para o verão. E a primeira delas é a ventilação cruzada. Então, ela é recomendada, então, para a zona bioclimática 2, 3 e 5. Para, de fato, ocorrer uma ventilação cruzada em determinado ambiente, é necessário de pelo menos 2 aberturas em paredes opostas, 2 adjacentes, podem ser 2 janelas, pode ser janela e porta, enfim, que tenham 2 aberturas posicionadas estrategicamente para que ocorra, de fato, essa ventilação cruzada, essa passagem do ar por esse ambiente. Mas, além disso, também, além desse posicionamento dessas aberturas, a gente também precisa conhecer as características
características dos ventos daquela região. Então, não vai adiantar eu colocar uma janela em uma fachada que a predominância dos ventos não é naquela fachada. Então, ali vai servir para iluminação natural, mas para entrada de ventilação não vai funcionar. Então, a gente precisa também conhecer as características de onde está vindo os ventos predominantes, qual é a orientação para a gente poder locar nessas aberturas de uma forma mais estratégica. E além disso, além desse posicionamento, é muito importante também a escolha, né, a seleção das esquadrias que a gente vai utilizar no nosso projeto, porque cada esquadria tem abertura, áreas úteis, né, para ventilação diferentes, tem fechamentos diferentes também, porque imagina se a gente escolhe uma janela de correr, né, digamos, uma janela de correr, ela tem 50% do vão obstruído, então aqueles outros 50% vai ser de área livre para ventilação. Agora, se eu tiver uma janela de abrir, ou seja, então todo aquele 100% de abertura daquela janela de abrir, ela vai ser destinada, né, vai ser livre, no caso, vai ser de área útil livre para a ventilação. Então, e a basculante também tem uma determinada área útil, então cada tipologia de uma janela, ela vai ter essas características que é muito importante também a gente verificar qual área útil de fato que a gente precisa para aquele ambiente, para aquela região, para a função também daquele espaço. Então, tudo isso vai influenciar na nossa decisão projetual. E uma outra estratégia também para o verão é a ventilação cruzada permanente, recomendada, então, para ZB8. E essa estratégia é bem semelhante com a ventilação cruzada, então, vai partir dos mesmos princípios, basicamente. Pode passar. E agora a gente tem, né, continuando a parte da ventilação, a gente tem a ventilação seletiva, que seria o quê? Selecionar horários ou momentos em que a gente necessite de ventilação dentro do ambiente, né? Então, nessa parte da ventilação seletiva, é de extrema importância pensar e estudar a ventilação e o clima local, né? E ela é indicada para a zona 4, 6 e 7. E a gente tem a parte do resfriamento evaporativo somado à massa térmica para resfriamento, né? Que seria o resfriamento evaporativo, onde a gente tem áreas que são... a gente pode perceber onde a gente tem regiões mais secas, né? Que é aquilo que eu disse, né? Também é ruim a gente ter um ambiente totalmente seco, né? Em que a gente dependa apenas da nossa produção de transpiração para melhorar as condições térmicas, né? Então, nesse contexto, a ENBR indica a alocação dessa estratégia, né, de lagos artificiais, espelhos d'água, para melhorar essas condições, incrementando com essa parte da massa térmica, né? Enfim. Bom, então, saindo um pouquinho dessa parte teórica, a gente vai apresentar para vocês alguns projetos e apontar também alguns elementos de estratégias que a gente julgou importante mencionar aqui para vocês. O primeiro deles é esse edifício comercial, ele é um edifício de aluguéis de escritórios, e ele está localizado na África do Sul e possui nessa região um clima oceânico, então tem grande influência aí também das massas de ar oceânicas. Pode passar. E um dos primeiros pontos que a gente observa nessa primeira imagem, essa superior, é a integração da construção com a floresta que tem ao redor. Então, a gente vê a presença muito pontual e muito grande, assim, da vegetação incorporada na construção. Então, essa edificação, por exemplo, nessa marquise, ela está funcionando tanto para redução ali da temperatura naquele ambiente, quanto também nessa integração, que a gente tenta integrar, né, o ambiente interno e externo, e agora na situação pandêmica, né, que a gente está vivendo, a gente está trazendo o externo para dentro de casa, né? Quantos de nós não comprou uma plantinha, comprou duas e pensa que não, né? Virou um urban jungle, assim, dentro de casa. Então, a gente sempre tenta trazer esse ar rural, digamos assim, para os nossos ambientes. E a temperatura, ela é um resultado, né? A redução dessa temperatura é um resultado dessa vegetação. Um outro aspecto também é em relação a essa cobertura retangular, essa parte superior, que ela foi inspirada nos povos indígenas lá do norte do país, né? Da África do Sul.
Então, ela é aqui em madeira. E eles utilizaram elementos mais naturais possíveis que eles puderam. Então, foi utilizada a madeira, foi utilizada a pedra, como a gente pode ver aqui no muro. Nessa imagem de baixo, a gente também pode ver a madeira como elemento de vedação vertical, também como elemento nos brises aí que estão até com suporte, né, metálico. Apesar do metálico aí não ser um elemento natural, mas a gente consegue, né, perceber que está sendo integrado, né, tanto as tecnologias quanto os elementos naturais, eles estão integrados de uma forma harmônica, sendo que o natural ele não foi deixado de lado. Então, é muito importante a gente conseguir perceber também. E esse elemento superior, né, com essa estrutura metálica, é uma espécie de brise que está servindo como um suporte, né, para sombreamento para essa área de convivência nesse térreo. Pode passar. Essas outras duas imagens, a gente de cara já percebe de novo a integração da vegetação incorporada de fato nessa construção. E um ponto a mencionar que a gente achou bem interessante é em relação à vegetação aqui próximas às aberturas. Eu estou nessa imagem superior. Então, a gente tem essa vegetação mais pendente, né, mais caidinha, próximas às aberturas, que tanto funciona como um elemento de sombreamento para essas aberturas, mas é muito importante também a gente pensar na manutenção dessa vegetação, porque se ela crescer muito, ela vai sombrear, vai continuar sombreando, mas ela vai se tornar um obstáculo para a iluminação natural. Então, o sol já não vai conseguir adentrar aquele ambiente de uma forma mais otimizada, digamos assim. Então, tem que ter, de fato, aquele equilíbrio, né? Então, vou sombrear um pouco, vou deixar também a luz passar um pouco. Então, e nessa imagem de baixo, a gente vê essa vegetação já entrando de uma forma mais direta na construção. Então, a gente imagina, por exemplo, a gente caminhando nesse corredor. A gente vai ter tanto um conforto, né, uma sensação térmica, digamos assim, um pouco mais otimizada, quanto também um conforto visual. Porque eu, por exemplo, eu andando nesse corredor, eu ia me sentir bem, só em ter a vegetação assim por perto. Então, quando a gente incorpora alguns elementos, vem outros, assim, de bônus, digamos assim. A gente, vai incorporar isso para reduzir a temperatura interna, mas também vai tornar o ambiente mais agradável. E só voltando aqui nessa imagem superior, a gente pode perceber, nesse caso, um espelho d'água, que é exatamente o resfriamento evaporativo que o Fernando mencionou anteriormente. Então, os raios solares vão incidir nessa água, a água vai evaporar, então o vapor vai subir, o vento vai passar por esse vapor, e vai levar o vapor para aquele ambiente. Então, vai tornar um pouquinho mais úmido, vai tornar aquele ambiente um pouco mais agradável. Então, tudo isso é um conjunto, né? Um conjunto de estratégias que vão tentar favorecer, né, a vivência do usuário naquele ambiente. E quando somadas, né, acabam potencializando, né, essa eficiência, né? Com certeza. Aí agora a gente vem para um outro projeto também que a gente achou muito interessante. É um projeto que eu conheço pessoalmente, das moradias infantis, né, do Marcelo Rosenbaum. É um projeto feito pelo Aleph Zero, é um escritório de Curitiba, que eu também tive o prazer de conhecer os arquitetos, assim como o Rosenbaum, participei de 2 palestras deles, fui nesse projeto, e meu TCC, eu participei de uma competição, foi julgada pelo arquiteto que fez esse projeto. Então, foi assim, foi uma grande honra, eu tenho uma admiração por esse projeto, por ser um projeto que ele foi constituído a partir de uma discussão feita por essas crianças, né? Essa moradia infantil são quartos, né? Que a gente são quartos compostos, né, de um conjunto, de uma escola da Fundação Bradesco, no interior do Tocantins, né, em Formoso do Araguaia, aqui no Brasil. Então, é um projeto de referência que foi premiado no ano de 2019, como o melhor projeto, né, do mundo, né, na Alemanha. Então, esse projeto eu acho que merece ser ressaltado, né, nesse contexto, né. E ele está num clima tropical de savana, né, que nessas julgamentos de zona, ele está ali na zona 7, né, uma zona ali próxima à zona, é uma zona que tem úmida, né,
com bastante calor, né, umas temperaturas bem elevadas. Então, esse projeto foi desenvolvido a partir da discussão com os alunos e também pensando no conforto, né, desses usuários, né, desse espaço. Então, a gente tem aqui, no centro, ele é constituído, né, ele é constituído por um átrio central, onde esse átrio liga todos esses quartos, né, ele é feito por tijolos ali, feito por moradores na região. Então, eles preservaram a utilização de materiais locais, que, como a Rose disse, é muito importante para essa integração entre o meio, né, onde a gente está inserindo, né. Então, ele faz parte de uma fazenda. Então, esse átrio, ele é composto por bastante vegetação para melhorar essas condições térmicas. Também tem um espelho d'água, não sei se vocês conseguem visualizar, que é bem pequeno, mas também consegue transmitir essa umidificação em um dado momento, né, nos momentos mais secos, né, porque também essa região do Brasil é uma região um pouco úmida, mas também tem momentos que ela acaba ficando seca, então é importante a compulsão dessa estratégia bioclimática. A gente tem também esse descolamento aqui da edificação em si, né, dos blocos do quarto com a cobertura. Então, esse descolamento, ele possibilita com que a ventilação ela escoe, né, e melhore essas condições térmicas, né, dentro desse ambiente. E também umas pequenas aberturas para possibilitar a iluminação natural, né, assim também como a circulação de ar, que é muito importante, né, para essa renovação, né, tanto para a parte da salubridade, quanto para a parte térmica, né, que é o que a gente está discutindo hoje com vocês. E aqui, como eu disse, né, a gente tem esse deslocamento, a gente tem essas aberturas, a gente tem a composição desses materiais. A telha, por exemplo, é uma telha termoacústica. Então, assim, é um ambiente super agradável, que eu tive o prazer de conhecer. Eu acho que vale a pena, eu não sei se todo mundo conhece, mas já ouviu falar desse projeto, mas é um projeto que vale a pena ser lido mais sobre ele, por ser um projeto que a gente pode, quem for fazer habitação, né, mais desse cunho social, referenciar por ser um projeto que a gente consegue integrar muitos conceitos da arquitetura bioclimática, né? Bom, outro projeto que a gente trouxe para vocês foi essa biblioteca. Ela está localizada em Burundi, um país africano, e é pertencente ao clima de savana tropical. E esse clima é caracterizado aí por estações de quente úmido e quente seco durante o ano. Então, tem essa divisão. E essa biblioteca, ela faz parte de uma futura escola inclusiva para crianças surdas. Então, um dos objetivos desse projeto é a reintegração social dessas crianças, ou seja, reconectar essas crianças com a comunidade, com a sociedade de uma forma geral. Interessante até mencionar também que na cultura, né, desse país, as informações, né, elas são passadas de forma oral, ou seja, através de falas. Então, acaba que essas crianças surdas, elas ficam sem acesso a essas informações faladas, né? Então, elas ficam sem essas histórias, sem essas trocas e muitas vezes sem até a educação. Então, esse projeto, ele vem aí para transformar, né, digamos assim, a vivência dessas crianças. E, então, a partir da construção dessa biblioteca, as crianças vão ter a oportunidade, né, de pertencerem, de fato, a uma comunidade. E até voltando, né, o que o Fernando mencionou, assim, bem no começo, que a gente, enquanto arquitetos, né, enquanto futuros arquitetos, a gente tem que também saber o nosso papel social, né, de projetar espaços arquitetônicos, urbanísticos, de uma forma inclusiva, de fato inclusiva. E dentro dessa biblioteca, a gente tem a inclusão, né, dessa comunidade, depois com a construção dela, e a gente observou também, bem, uma forma interessante, é a participação da comunidade. Então, quando a comunidade participa da construção, ela de fato se sente pertencente àquele espaço, ela de fato se sente confortável para usufruir daquele espaço. Então, a gente pode perceber, por exemplo, até ia esquecer de mencionar, os arquitetos que projetaram essa biblioteca, eles passaram um tempo na região para pesquisar os materiais vernaculares, né, da região, os materiais disponíveis naquele espaço. Então,
pesquisaram esses materiais, pesquisaram as técnicas construtivas, as tipologias construtivas, para, de fato, poder construir algo que fosse condizente com a cultura regional. Então, imagina se fosse construir um edifício aqui totalmente de vidro, não ia nem condizer, né, nem com o clima da região e nem também com a cultura. Então, além do clima, esse respeito do clima que a gente deve ter ao projetar, a gente também deve respeitar a cultura regional, que é, de fato, assim, muito importante. Então, a gente pode, agora entrando um pouco nos materiais, então a gente pode perceber o quê? Os tijolos de barro, né, o adobe, que é bem característico nessas regiões de clima mais quente, de fato, eles são... quando a gente toca, a gente sente até um geladinho nesses tijolinhos de barro, então a gente já pode perceber que eles já utilizaram esse material tanto pela abundância na região, quanto também por essas características térmicas que são potencializadas nesse projeto. Nessa imagem inferior, a gente pode perceber um outro elemento que é um beiral bem amplo, que em determinadas horas do dia ele também consegue sombrear a parte mais ali das aberturas. E em relação a essas aberturas, a gente consegue perceber que elas são bem altas, né? Então, entra tanto a ventilação, quanto também por essa parte de vidro, entra também uma grande iluminação, então consegue ser banhado de luz no ambiente interno. Um outro aspecto também importante é esses elementos vazados entre a esquadria, né, e o beiral. Funciona como uma espécie de cobogóis, mas é basicamente os tijolinhos desencontrados, que funciona tanto para a passagem de ventilação ali, quanto também para a saída, né? Então, imagina naquele princípio físico, né? O ar quente sobe, então o ar quente vai subir e ali está mais próximo ao teto, então ele já vai conseguir sair e retirar aquele ar quente daquele ambiente. Pode passar. Em relação aos materiais também que foram utilizados, a gente vê, além do barro, né, a gente vê também muita madeira, tanto na estrutura quanto nos móveis. Então, a gente vê na imagem de cima, na estrutura, no madeiramento do telhado, na imagem de baixo a gente vê a utilização nos móveis, então a gente vê o barro tanto na parede também, quanto no piso. Então, é uma série de fatores, né, que influenciam nesse ambiente, que a gente consegue até perceber, né, que as crianças estão realmente usufruindo desse espaço. E a gente vê um banho de luz, de fato, nessa biblioteca, então já dá uma economia de energia elétrica aí, que é muito importante. E além disso, tem alguns pontos de iluminação artificial que basicamente servem para complementar essa iluminação natural em dias nublados, por exemplo. Pode passar. E agora, né, fugindo um pouco dessas regiões que são bastante calorosas, né, de projetos locados nessas regiões calorosas, a gente tem, por último, um projeto, né, de uma habitação estudantil, que ela está localizada na Espanha, em Barcelona, né, então a gente falou bastante deu exemplo de 3 edificações que estavam sendo locadas em regiões mais rurais, em regiões mais próximas mais distantes dos centros urbanos, e agora eu vou dar um exemplo de uma edificação que está alocada em um centro urbano, né? Que seria essa edificação, que é a habitação estudantil, e aonde ela está localizada no clima mediterrâneo, né? Que é onde a gente tem as 4 estações bem definidas. No período do verão, a gente tem um verão bem extremo. No período do inverno, a gente tem um inverno bastante rigoroso. Então, assim, como projetar nessas estações? Embora talvez seja um pouco distante das nossas realidades, mas também, ao mesmo tempo, é importante conhecê-las, né? Porque a gente não sabe, hoje a gente está morando aqui, mas a gente pode morar futuramente em outros lugares. Então, a gente trouxe um exemplo de um ambiente, né? De uma edificação mais nesse contexto. Que ela também foi uma edificação projetada pensando totalmente na economia de energia, na economia de água. Então, teve essa preocupação do conforto, né, de reduzir os ganhos energéticos na projetação dessa edificação, né? Que ela teve consultoria da ABC Energies, então, que foi para o desenvolvimento desse projeto, né? É uma habitação que ela foi constituída em blocos pré-fabricados, né? Então, esses quartos são quartos individuais, essa habitação é uma habitação estudantil para estudantes de arquitetura, o mais interessante é isso. Então, ela
ela foi toda projetada para estudantes de arquitetura de uma universidade localizada em Barcelona, que eu me esqueci o nome, mas enfim, essas habitações são blocos pré-fabricados, então todos esses blocos, eles foram pensados tanto para a parte do inverno rigoroso, quanto a parte do calor, que também é bastante extremo, né? Então, ele tem essa proteção com lã de vidro, como vocês podem perceber ali, então eles foram todos locados, e essa disposição foi pensada, desses blocos foram pensadas tanto, né, quando o sol está nascendo, quando o sol está se pondo, então ele é mais vertical, ele é mais horizontal também, então todas as preocupações, criar esse átrio vegetado, né, para criar esses ambientes de trocas também, né, porque como a Rose disse, como arquiteto, eu também preciso pensar nesses ambientes. A pessoa não vive só dentro do quarto, ela tem interação, ela acaba tendo interação com outras pessoas, né? Enfim, então isso também é importante ser ressaltado. Então, aqui a gente tem, né, algumas estratégias que os arquitetos propuseram. Por exemplo, nesse quarto a gente tem grandes aberturas. Então, para permitir a entrada do sol no inverno e ter o aquecimento, né? O aquecimento direto a partir da radiação desse ambiente. Mas também a gente tem aqui umas telas locadas, né? A gente tem essas plantas, né, que são trepadeiras ali, que são caducifólias, aonde no inverno as folhas tendem a cair, né? E no verão elas tendem a crescer, protegendo essas grandes aberturas da incidência solar direta dentro desses ambientes. Então existem vegetações, né? Olha como a natureza é linda, né? Ela existe uma natureza, uma espécie que ela consegue crescer no verão e proteger a gente contra os ganhos térmicos, contra os raios solares, e no inverno elas caem para que essas folhas caem para que a entrada do sol seja permitida. Então, tudo isso, existem mecanismos simples, mas a gente acaba não discutindo, né, na academia, que a gente pode incorporar na edificação, né? Então, é basicamente isso. A gente quer, mais uma vez, agradecer. Aqui é nosso e-mail, nosso telefone, e-mail do Solar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à nossa palestra, quiserem discutir também com a gente. E agora eu acho que a gente está aberto às discussões, né? Dúvidas que vocês tiverem a partir disso. As referências que a gente utilizou, é importante ressaltar que nada que foi criado, né? Tudo foi pensado por outros autores, a gente está aqui referenciando eles, né? Então, a gente utilizou o livro do Vitor Ojaya, de 2016, Arquitetura e Clima, que é bastante interessante, se vocês não conhecem, Arquitetura Bioclimática Tropical, Redução do Consumo Energético, a norma, e alguns, né, todos os projetos foram pegos ali do arquiteto. Enfim, é isso. Muito obrigada, gente. Alguma dúvida? Nós que agradecemos. Pode falar, professora. Não, só voltando, Anneli, conduz aí, já tinha colocado aí no bate-papo, perguntas. É isso mesmo, pessoal. As perguntas, por gentileza, a gente pede que vocês coloquem aí no bate-papo, ou se sentir mais à vontade, você pode abrir seu microfone e fazer a pergunta, né, que a Rosiana e o Fernando estão aqui para responder, se caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, vocês podem colocar. Fernando, acho que pode minimizar um pouco a apresentação para a gente voltar a se ver. Isso, aí. O pessoal às vezes fica um pouco envergonhado de abrir a câmera. Ficam mesmo. Né? Deixa eu ver. Então, falando aqui, excelente apresentação, Adriele. Deixa eu ver, tinha um comentário. Karina também muito bom, parabéns. Se vocês tiverem também alguma dúvida além da apresentação, assim, também se sintam à vontade em perguntar, ou falando, ou escrevendo, enfim. Fiquem realmente à vontade, não sejam tímidos. Esse não é um espaço para ficar tímidos. Exatamente, é o que a gente sempre fala, né? Não é um espaço para ficar tímido, mas o pessoal, agora nas aulas remotas,
Só é muito difícil abrir a câmera, né? Então, Não, e não era nem para ter tanta essa timidez da gente, né? Porque a gente está distante, né? Não tem já aquele receio de estar cara a cara. Então já é um ponto positivo aí para não timidez. Mas claro, a gente tem as particularidades, né? A gente às vezes fica assim mesmo. Obrigada, Adriele, Karina, as duas Karinas. tem até um comentário da professora Ana Karina, se tu quiser comentar, Karina. Tu colocou alguém falou aí da questão do Rosenbaum, essa é uma questão que se fala muito sobre a autoria do projeto, né? Que o Rosenbaum é um design, diria hoje que a grande função dele é reunir, né? O Rosenbaum tem muitas obras, ele realmente não é arquiteto, né? E o projeto de arquitetura do escritório do Aleph Zero, salvo engano, é de Curitiba, o escritório. Sim. E o Rosenbaum, o estúdio, né, chamado Estúdio de Arquitetura e Design, que ele divide com a Adriana Benguela, que trabalhou as questões da iconografia, a questão do design de interiores e tantos elementos e mobiliários que ele desenvolveu, adaptado às necessidades, adaptado lá. Houve uma grande interação na construção desse projeto, não só na questão do bioclimatismo, mas de querer descobrir como eram as características, como era que se vivia na região. E uma das grandes questões positivas de resgate que tiveram é que é uma região onde você tem uma comunidade, né, indígena, e isso estava sendo esquecido. Então, Rosenbaum tem muito responsabilidade sobre esse resgate, através dos encontros, dos workshops que ele fez com profissionais e com a própria comunidade, escutando, né? Então, é um projeto que realmente tem aparecido muito aqui, a gente leva sempre também para os alunos, e como está dizendo o Fernando aí, ele tem muitas coisas que nos remetem a boas reflexões e bons aprendizados. E sim, os projetos que vocês trouxeram também aí, diversificado em termos de estratégias. Nós temos aqui alunos também na plateia, né, que estão desenvolvendo projetos de arquitetura, então foi bem diversificado. E o pessoal sinta-se à vontade para perguntar sobre alguma coisa, e Rosiana já deixou à vontade que até o que estiver fora do que foi colocado aí também pode ser conversado. Então, isso aqui é um bate-papo, né, antes de ser um evento, e eles estão assim ansiosos para conversar. Eu acho, só acrescentando o que a professora Ana Karina disse, né? Como eu disse, eu tive o prazer de estar numa palestra do Marcelo Rosenbaum, que falou desse projeto, quando eu entrei na faculdade, em 2015, 2013, oh meu Deus, nem lembro mais. Enfim, 2013, aí eu tive uma palestra com ele, e ele estava no processo de desenvolvimento do projeto, e ele falou, o aporte dele, como a professora disse, foi muito no desenvolvimento do mobiliário e também nessa conexão, né, nesse resgate. Ele teve lá, ele conversou com os alunos, os alunos fizeram vários desenhos com ele. Então, assim, tem desenhos dos alunos pregados. Eu não sei se a professora Ana teve o prazer de ir lá conhecer pessoalmente essa moradia, mas tem desenhos dos alunos pregados, os alunos se sentem muito agradáveis. Não é aquela coisa que a gente chega naquele projeto que, tipo, tem uma requalificação do espaço, por exemplo, e a pessoa que está ficando lá não se sente pertencente, não se sente agradável com aquele espaço que ele está ficando. Não, os alunos gostam, sabe? Eles gostam de ficar. Então, assim, é um espaço que teve muita interação, teve esse resgate cultural, que eu acho que é importante, essa relação, ele diz muito, né, ali, quando eu ouvi a palestra, essa relação que eles queriam criar com o rio que está ali logo atrás, né, que é o Rio Araguaia. Então, tem esses conceitos, né, que eles foram trazendo, né, para o projeto e enriquecendo, né. Acho que é isso. Se a professora quer complementar mais alguma coisa em relação a isso. Seu áudio está desligado. Isso. Eu acho que é isso, Fernando. E tem aqui uma questão do Orleci, que ele coloca lá: eu fico com dúvida sobre paredes pesadas e estratégias de aquecimento por inércia térmica. Os exemplos de envoltória para isso. Certo. No caso, o que ele está dizendo é aquecimento do ambiente, né? Provavelmente deve ser isso, né?
Então, quando a gente quer aquecer o ambiente, a gente tem que ter envoltórias que a gente consiga minimizar, transmitir calor, né? Então, através da radiação, eu quero transmitir calor para dentro desse ambiente. Quais materiais que eu poderia usar? Então, por exemplo, eu posso usar materiais leves. Por exemplo, paredes pré-fabricadas, elas tendem a transmitir mais calor. O uso da madeira, né? É um material que ele tem transmitância, ele tem baixa resistência térmica. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para materiais que a gente quer barrar calor usando a inércia térmica, por exemplo, aí tem o nosso famoso tijolo de bloco cerâmico. É um dos mais indicados, né? A gente geralmente acaba indicando ele. Acabei lembrando também de um material que também é bastante condutor térmico, seria essas chapas, né, de concreto, né? Quando a gente também quer conduzir calor para o ambiente, a gente tende a colocar essas chapas de condução, né? Mas a gente tem que ressaltar que a gente não pode esquecer que eu estou no sul, mas o sul, ao mesmo tempo que ele tem estações frias, ele também tem estações quentes. Então, não adianta eu propor um espaço aonde ele vai ter apenas uma envoltória de alta transmissão térmica, né, de baixa resistência, porque no inverno, no verão, eu tendo a sofrer com essa transmissão. Porque no inverno, ele acaba transmitindo, né, calor para dentro do ambiente a partir da radiação. Mas e no verão? Então, no verão, vai superaquecer esse ambiente. Então, nesses casos, onde eu tenho uma edificação locada com 4 estações bem definidas, é importante pensar nesse meio termo. Qual tipo de voltória seria mais adequado nesse contexto, né? Enfim. Até complementando o que o Fernando falou, outra característica, né, que a gente deve observar dos materiais, da transmitância, absortância, enfim, é o atraso térmico. Ou seja, eu tenho uma parede X de um bloco de concreto. Então, o sol vai incidir nessa parede, esse calor ele vai passar por esse bloco de concreto por um determinado tempo, então ele vai ter, sei lá, um atraso térmico de 3 horas. Então, por 3 horas, o calor vai ficar passando. Passado esse tempo, esse calor ele já vai incidir para dentro do ambiente. Então, durante o dia vai estar aquecendo e à noite vai estar aquecendo e acumulando calor naquele material e à noite vai estar liberando esse calor para dentro do ambiente. Então, aí dependendo realmente da estação do ano, a gente tem que realmente procurar esse meio termo, né? Um que não aqueça demais, ou que tem um atraso térmico ou um pouco maior, ou um pouco menor, ou então a gente pode, eu quero um atraso térmico pequeno para passar o calor para o ambiente. Então no verão eu vou propor então uns brises, algum sombreamento para aquela parede, para aquela abertura. Então no verão aquela parede vai estar protegida, né, dos raios solares, então vai proteger aquela vedação, vai proteger aquela abertura, e no inverno o sol vai passar, vai atingir essa parede e vai conseguir passar. E até entrando na outra pergunta aqui que eu vi, sobre a respeito dos materiais utilizados, né? Como saber dessas características? Bom, de uma maneira geral, de uma maneira até mais acessível, a gente tem o Projeti. Eu não sei se conhece, mas o Projeti é um site onde a gente tem uma plataforma repleta de materiais. Basicamente, a gente coloca as características climáticas da região e lá já dá alguns materiais que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, a gente pega a norma 15.220 e vai construir alguma edificação na ZB8. Então, vejo as características dos materiais que a norma me fala, se é um material pesado, se é um material leve, se é isso, aquilo, outro. Então, eu vou lá no site Projeti e vejo os materiais que têm essas características. E no próprio site, ele também dá todos esses cálculos. Então, o cálculo de transmitância. Então, na ZB8, eu tenho que ter uma transmitância da parede entre tanto e tanto. Então, o site ele vai dar esse cálculo. Eu falando assim de uma forma um pouco mais genérica, né? Acho que visualmente ficaria melhor. Não sei se Eu consigo projetar aqui, eu não sei se... consegue, pois, por favor. Vamos lá. Eu acho que visualmente fica até melhor. Sim, com certeza. Aqui. Esse daqui tá conseguindo visualizar? Tô.
Esse é o Projeti, como a Rose disse. Vamos, por exemplo, né, para Macapá. Então, a gente tem o Macapá aqui. Aí a gente... É bem simples. Você digita, aí ele vai aparecer, ó, todos os dados climáticos da sua cidade, do que você pesquisou, estratégias bioclimáticas indicadas para a sua cidade. Então, o que eu tenho que pensar? Em Macapá eu tenho que pensar... Eu vejo aqui, ó, 0% do ano eu tenho condições para frio. Então, eu não vou projetar, eu não vou propor estratégias bioclimáticas que sejam relacionadas a frio. 13% das horas do ano eu tenho situações em conforto térmico. E 87% eu tenho desconforto para calor. Então, é importante a gente ver isso, e aí a gente tem algumas estratégias, né, baseada na NBR 15.220, que ele indica para essa cidade, que é baseada no clima dela, e também podem ser visualizadas, ó. Eu quero saber ventilação natural. Aí ele fala a importância da ventilação natural, isso tudo baseado em referências. Então é um site muito interessante. E aqui para os componentes construtivos, né, que a Rosa estava falando, a gente clica aqui e aí você vai passando, ó. Aí todos os tipos de materiais, né, que você tem, se você quer fazer alguma composição de material, adicionar, enfim, ele é bem didático, bem simples, e você consegue ir entendendo em relação a isso, ó. E aqui eu acho que é o que é indicado para essa cidade, conforme a NBR 15.220, né, Rose? Isso, a Isso, a gente tem partir... que observar, a gente pode escolher qualquer determinado material, e daí a gente faz o cálculo, tem uma teclinha lá, só colocar cálculo, e a gente vê se aquele material, se aqueles elementos construtivos que a gente colocou, eles são de fato adequados para aquela zona bioclimática que a gente está querendo inserir o nosso projeto. Aí é até interessante a gente fazer um joguinho, né? Eu vou escolher um tipo de vedação vertical, vou escolher uma cobertura, e tem até a questão dos vidros também. Então, depois brinquem um pouco aí dentro Isso. dentro do site. Então, stop aqui. Tem outra pergunta também, na verdade. Pode continuar, Fernando. Desculpa. Não, é isso. Eu só vou complementar uma coisinha, que é em relação ainda aos materiais. Além dessas características que a gente encontra no site, os fabricantes não tem, eu quero utilizar um material que não tem ali. Então, os fabricantes, eles deveriam fornecer essas informações, essas propriedades térmicas desses materiais, para a gente poder utilizar isso. Então, é até uma discussão nas revisões das normas, né, que quando vai ter essas revisões, tem um arquiteto, tem um fornecedor, tem um incorporador e tem também o fabricante. Então, todos eles vão conversar para tentar chegar num acordo. Então, essas características devem ser informadas pelos fabricantes quando não tiver lá no site, que é uma coisa mais fácil, né? Oi, Anneli, pode continuar. Desculpa, pessoal. Bom, Não, já foi respondida a pergunta da Maria Michele, que ela é aluna da Civil, da Engenharia Civil, então eles estão presentes também aqui assistindo vocês. E tem uma pergunta da Vitória, que ela falou que ela ficou em dúvida sobre a diferença entre ventilação cruzada e ventilação cruzada permanente. Tá, basicamente, na permanente é como se fosse para a gente deixar, é como se aquele ambiente necessitasse dessa renovação do ar, dessa ventilação o tempo todo. Claro que a gente não deixa as janelas abertas o tempo todo, até às vezes por questão de segurança, por questão até às vezes das intempéries, de insetos, enfim. Mas é basicamente a necessidade que aquele ambiente tem para que o ar passe, para poder retirar, né, os micro-organismos, para poder ventilar, para poder renovar o ar, para poder também resfriar a gente, né, fisiologicamente, tentar ficar mais agradável, né, com menos calor, e tentar também remover a carga térmica daquele ambiente. Então, vai entrar a ventilação, vai passar pelo computador, assim, então já tira um pouquinho de calor, vai passar pela parede, enfim. Então, basicamente, essa necessidade maior, digamos assim, que aquele ambiente precisa para a ventilação, em decorrência dessa abertura. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Tem do Edivaldo. Pode falar, Fernando.
pode-se dizer que as estratégias bioclimáticas seguem os mesmos fatores de pensamento de estratégias sustentáveis. Os objetivos são os mesmos. Eu acho que quando você aplica, esse agora é um achismo, porque certeza eu não tenho, mas quando você aplica estratégias bioclimáticas, você está projetando uma edificação com baixo consumo energético e automaticamente uma edificação sustentável. Existem muitas discussões, se você for pegar textos, autores que falam sobre isso, é difícil você definir o que é ser sustentável, sabe? Porque a sustentabilidade, ela envolve muito o reuso do material, pensar no reuso da água, nessa produção de energia. Então, existem muitos conceitos que envolvem isso. Mas eu posso dizer que, com a aplicação das estratégias bioclimáticas, eu estou corroborando com a sustentabilidade do ambiente. Eu acho Então, que deu para enquanto a entender. professora Anneli observa, só complementando, a gente fala muito da sustentabilidade na concepção do projeto. Fernando deu uns exemplos, né? E existe, a gente tem trazido o trabalho de um escritório do Lins Arquitetos, que é um escritório do Nordeste, em Juazeiro do Norte, onde eles focam muito na questão do que eles interpretam como sustentabilidade. Além de todos os aspectos que tu estás colocando, eles têm também um foco bastante grande na questão da economia local, com a utilização de materiais locais ou muito próximos à região, mão de obra local também, e a utilização de todas as estratégias passivas. Então, eles têm tido um destaque muito grande por unir, né, essas duas vertentes, a questão das estratégias bioclimáticas, porém, sobre o entendimento deles do que seria sustentabilidade para a região. E a gente sabe que projetar no sertão nordestino não é tarefa fácil, né? Se a gente perguntar para alguém de fora, dentro de uma edificação 100% colocada as estratégias bioclimáticas, que não é adaptada à região, se ele sente conforto dentro da edificação, provavelmente, comparado com outro ambiente que ele vive, ele vai dizer que não. Então, a questão do conforto ambiental, além de toda essa questão técnica, que se reforça muito a questão das estratégias bioclimáticas, e é uma área hoje que tem um crescimento enorme, eu acho que, enfim, se despertou para a importância, né? E uma coisa é importante de se dizer, não existe projeto sem teoria. Se você não entrar para a teoria, não estudar as teorias que fazem parte da construção de um bom projeto, provavelmente você vai chegar ao final com uma quantidade de erros maior. Então, é importante, né, a absorção desse conhecimento. Hoje você tem muitos sites, as universidades proporcionam isso, e vocês trouxeram aí o exemplo do Projeti, mas existem também outros, enfim, de carta solar, vários outros que são gratuitos, que estão de acesso e que são muito intuitivos. Estão disponíveis para que você explore, para que essa teoria se consolide e você possa fazer lá as suas escolhas para sintetizar num que a gente chama num bom desenho de arquitetura. Né? O projeto que a gente estava falando aqui, lá do Tocantins, ele é um exemplo de muitas tecnologias, e ele usa lá, por exemplo, na questão estrutural, a madeira lamelada colada, que nós ainda não temos aqui na região norte, o uso, temos na cidade de Macapá, nós temos um portal de um condomínio apenas, mas falando com o próprio Aitá, construtora que fez lá a escola, então eles não têm exemplo na Amazônia de utilização, isso para a estrutura. E o Aleph Zero usou tudo que ele podia nas questões das estratégias para tornar o projeto algo agradável. Quando a Rosiana diz que quando você toca num tijolinho, né, maciço, né, de cerâmica, que você sente que ele é geladinho, é intuitivo da nossa parte que a gente tenha que procurar exatamente isso. E isso agora houve uma aproximação muito grande entre a teoria, né, e esse uso, que por muito tempo foi desprezado. Então, agora
eu acho que as coisas estão tomando um lugar de valor que tem. Com certeza. Sim. Ótima colocação, professora. Bom, o Orleci falou se permanente era referente a cobogós, então ele fez aí um questionamento. Eu acho que a parte do cobogós seria mais para o seletivo, né? Porque acaba que o cobogós, como ele é projetado, você tende a selecionar tanto a iluminação quanto a ventilação para dentro do ambiente, né? Assim como eu também posso utilizar ele para direcionar essa ventilação, né? Eu acho que, como eu disse quando eu estava falando da parte da seleção, tanto para permanente quanto para seleção, é importante você estudar o dado, a ventilação climática, o dado climático da cidade onde você está projetando, porque aí você vai saber, eu tenho muitas horas para calor, então a ventilação está indicada conforme a NBR 15.220 como uma estratégia eficiente. Então, o interessante seria permanente, mas não, eu tenho horários que não seria interessante. Então, tudo isso, essa seleção, até das composições, né, dos brises, porque o cobogó também é uma espécie de um brise, né? É importante na hora da aplicação na fachada, né? Eu tenho O uma cobogó pergunta. funciona mais até como um elemento de permeabilidade, né? Ele tem ali uma certa, digamos, privacidade, ele permite uma certa privacidade em determinado ambiente, mas permite também a passagem de luz, a passagem de ventilação. E então, acredito que o permanente é mais da necessidade da ventilação e não em si do material específico, sabe? Do Porque eu elemento, acho que tem né? muito Sim. desconforto por, assim, acho que é muito desconforto por calor, né, lá no Projeti. Então, é a necessidade, assim, mais pontual, né, mais enfática da região em ter aquela necessidade suprida em relação a determinado aspecto, que nesse caso seria a ventilação. Bom, eu tenho uma curiosidade, na verdade, assim, a respeito, se vocês podiam falar um pouquinho das ferramentas que vocês utilizam, assim, no seu dia a dia para ver a seleção de estratégias bioclimáticas, ou algum programinha que você utiliza em relação à ventilação, ou para a questão de iluminação, até para o conhecimento dos alunos, assim, coisas que eles podem utilizar no dia a dia, né? Sim. Bom, eu acho que o primeiro, assim, e mais intuitivo, como a professora Ana Karina falou, é a carta solar. O solar, ele está disponível, acho que no site do Labier, o download dele, é bem facinho baixar, é bem facinho, enfim. E lá a gente pode ter uma série de informações sobre a carta solar, né, de determinadas regiões. Se não tiver dentro daquela base de dados de algumas capitais que já tem lá no solar, nesse programinha, a gente pode só digitar a latitude também, que ele já dá a carta solar. Então, nessa carta solar, a gente vê os horários tanto do verão, inverno, dos equinócios. A gente pode fazer o cálculo também dos projetos dos nossos brises. Então, em qual fachada bate na minha fachada norte, está incidindo luz, está incidindo a incidência solar em determinados horários. Então, qual brisa é o mais adequado para a gente colocar naquela fachada? Então, tudo isso também a gente consegue administrar, digamos assim, estudar a partir daquele ali. Aí, dentro Nesse de outros... contexto também. Oi, pode falar. Nesse contexto também a gente tem o projetinho, né, que a gente apresentou ali, que eu acho que, na minha visão, é uma ferramenta completa, assim. Quero entender o meu clima local, eu particularmente uso muito o Projeti para entender quais estratégias eu vou utilizar, como é o clima, como é essa avaliação do conforto, né, tanto desconforto para calor quanto desconforto para frio. Mas hoje em dia a gente também tem evoluído muito. Eu estou até olhando aqui para baixo, porque eu estou olhando meu celular para saber, para ler o nome aqui certinho para vocês. Mas o desenvolvimento hoje está muito grande e a gente já tem aplicativos de celular que a gente consegue. Eu estou ali em um dado espaço, né? Estou avaliando um lote e estou com o meu celular. E eu quero saber, por exemplo, a carta solar desse ambiente. Então, a gente já tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. E ali, nesse contexto, eu tenho aqui, por exemplo, o Arc Solar. Eu acho que sim, essa dúvida da professora Anneli dá uma palestra, assim, outra palestra. Porque eu e a Rosa, a gente estuda muito isso, a gente avalia muito isso. A gente tem publicações de artigos sobre essas ferramentas, sobre, inclusive, outras ferramentas, tipo o Windtunnel,
que é uma ferramenta que a gente consegue avaliar o percurso do ar em ambientes internos e externos, né? Que ele simula mais ou menos ali como se fosse uma mesa d'água. Não sei se vocês conhecem a mesa d'água, mas a gente poderia também estar trazendo para vocês, que é uma outra ferramenta que tem em alguns laboratórios de universidades, né? Que a gente consegue simular a ventilação natural de forma bidimensional, né? O escoamento do ar nesses ambientes, a partir de uma espuma de sabão. Olha que coisa assim, uma coisa tão bestinha, mas a gente consegue simular, e existem estudos que validam essa ferramenta. Se vocês tiverem curiosos, vocês podem colocar a mesa d'água, ventilação natural. Com certeza vai aparecer artigos no Google, sabe? Então tem o Intitânia, que é uma ferramenta de celular, que a gente consegue fazer essa simulação ali bem parecida, e que a gente comprovou em alguns estudos que eu e a Rose desenvolvemos, que ele também tem um potencial estudo. Tem o Arc Solar, que é que simula ali a carta solar, que foi desenvolvida pela UFAL, né, pela Universidade Federal de Alagoas, que é uma excelente universidade, desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Conforto Ambiental, que é o Arc Solar, que vocês podem, é um aplicativo de celular também, e existem outras inúmeras ferramentas, né? Tem o Solascópio também, que é o que a gente mais utiliza enquanto professores, né? A gente, no laboratório também, a gente acaba utilizando bastante ali no Labcom. Então, assim, existem inúmeras ferramentas, como eu disse, a avaliação climática, ela é muito grande. Tem o Climate Consult, que é uma outra ferramenta que também é uma ferramenta ótima, que vale a pena ser mostrada, visualizada para vocês, porque essa parte de avaliação existem muitas ferramentas. Rose? Essa é uma grande curiosidade que está aparecendo aí no chat. Se depois, professora Anneli, puder disponibilizar aqui, até na página do Habitar, no Instagram, o endereço de acesso. Eu acho que a gente pode conversar com os meninos e fazer uma parceria de posts e comentar alguns aplicativos, né? Claro. Aí eles publicam na página do Habitat e na página deles a respeito, né? Se eles quiserem, para eles entenderem, né? Sobre essa curiosidade, que eu também tenho bastante. Em relação aos aplicativos e às ferramentas também, a gente está disponível. Se quiser fazer alguma outra roda de conversa para a gente apresentar para vocês essas ferramentas, porque eu acho que são ferramentas extremamente importantes em que a gente veio conhecendo nesse processo, né, do mestrado. O Climate Consult é uma ferramenta assim que para mim é uma avaliação que eu usei no meu mestrado, que eu estou usando na minha dissertação, e que é uma ferramenta super fácil, mas que é assim ótima para você entender e você colocar dados climáticos atuais e conseguir avaliar. Porque, assim, é importante também ressaltar que o Projeti, ele não tem uma atualização muito frequente. E todos esses dados que aparecem no Projeti são dados de arquivos climáticos antigos. Então, as mudanças climáticas já têm desenvolvendo outros arquivos climáticos que podem ser estudados no Climate Consult, por exemplo. Isso aí contempla aí as questões colocadas, as últimas duas perguntas que falam muito sobre isso. Então, acho que essa ideia dos posts vai ficar interessante, vai esclarecer mais, dar mais acesso, né? Isso. Então, tem uma pergunta aqui da Mariane, que, em meio dos comentários a respeito das ferramentas, ela pergunta: olá, boa noite, sou aluna de arquitetura da Estácio Macaé, poderia falar um pouco sobre inércia térmica para aquecimento e citar alguns exemplos? A gente até comentou um pouquinho antes, né, sobre a inércia térmica para aquecimento. Quando você utiliza a inércia térmica para aquecimento, né, é você utilizar, como a Rose comentou antes, utilizar do material para que esse atraso térmico consiga transferir calor em dado momento para o ambiente, né? Então, por exemplo, utilizar um material que ele tenha alta inércia térmica, né, que seja interessante utilizar, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante. De dia, eu tenho muito calor. À noite, a temperatura acaba caindo. Por exemplo, em cidades como Brasília, ela tem essa variação, essa amplitude térmica muito grande entre o dia e a noite, né?
Então, essa utilização desses materiais com alta inércia térmica é bastante interessante para lá, porque essa transmissão de calor, esse material, ele coleta o calor como se fosse um coletor de calor, bem grosso modo dizendo assim. E essa coleta de calor, à noite, quando a temperatura está mais fria, né, ele transmite. Mas hoje em dia, existem muitas tecnologias, por exemplo, os PCMs, são denominados como materiais de mudança de fase, Phase Change Materials, que eles acabam tendo essa função muito mais empregada e, como eu posso dizer, e mais eficiente para a utilização na envoltória, mas esses materiais também são bem complexos, enfim, ainda são pouco estudados aqui no Brasil e são bastante interessantes para quem quer trabalhar com inércia térmica. Se tiver interesse, dá uma pesquisada. Materiais de mudança de fase, PCM. Tem outra pergunta aqui da Vitória. Ela pergunta se, né, indo um pouco além do assunto, se vocês têm, né, algumas ferramentas voltadas para a avaliação do conforto acústico. Se vocês sabem, né? Nesse momento, a gente utiliza mais em relação ao conforto térmico. O acústico, a gente ainda não entrou assim tão a fundo para poder indicar esse aqui. Ainda não. A gente não estudou, mas a gente já pesquisou aplicativos de celular, inclusive a gente pensou em fazer alguns posts nessa parte de acústica, de aplicativos, mas como a gente sempre pensa, quando a gente está postando algo na nossa página, a gente quer que seja referenciada e a gente sempre pensa em estudar antes, porque a gente também não pode indicar coisas em que a gente não testou, né? É aquele rolê, assim, a gente está vendendo a lebre por peixe, não sei como que chama esse ditado, mas é mais ou menos isso. Então, a gente não quer fazer isso para ninguém, porque a gente sempre pensa que é um trabalho, né? Não é fácil fazer aqueles posts, a gente sempre demanda um tempo nosso, uma leitura, pensar, refletir quanto àquilo, e as ferramentas também vêm muito dentro disso, né? Então, como a gente não utilizou, não foi necessária ainda a utilização dessa parte da acústica para a gente não viu o procedimento. Mas a gente até a Rose tentou brincar um pouco com aquele aplicativo de acústica, né? Que ele media decibéis, enfim. Aí deu um pouquinho certo, mas a gente não sabia também se estava de fato assim tão fidedigno, né? O que a gente estava. A gente poderia comparar, né? Eu tenho um equipamento adequado e tenho esse aplicativo. Aí daí a gente poderia fazer as comparações e ver de fato a viabilidade do uso desse aplicativo. Eu vi aqui o que o Rafael perguntou sobre indicação de programas, né? Para conforto ambiental, eficiência energética. O que utilizam muito, por exemplo, em relação à eficiência energética, tem o Design Builder, tem o Energy Plus, então dá para incorporar algumas características, né, algumas variáveis dentro desse programa, onde você pode analisar a economia de energia, digamos assim. Eu estou analisando a economia de energia daquele espaço, daquele prédio, enfim. Em relação ao conforto ambiental em si, aí tem que segmentar, né? Qual dos confortos eu quero? Eu quero o acústico, eu quero o térmico, eu quero o lumínico, então cada um deles também vai ter um ganchinho, ou algum plugin, ou algum outro programa mais específico para isso. De maneira geral, seria... Oi, professor. Só somando aqui, que a Vitória perguntou sobre o conforto acústico, a Caroline Denur também sobre o mesmo assunto. Dia 5 de maio, nós tivemos aqui também na jornada a arquiteta Camila Amaro, que veio trazer para a gente exatamente o assunto do conforto acústico. E a participação, assim como a de vocês, eu não sei se ainda não está disponível no canal do YouTube, mas a gente vai subir as palestras para o canal, e lá a Camila Amaro trata dessa questão do conforto acústico de uma forma mais ampliada, até porque, vamos dizer assim, que seja uma especialidade da dedicação dos estudos dela. Uhum. Então, o conforto hoje tem essas várias vertentes, essas várias abas, né? E são muitos aplicativos para celular, para o computador, com mais profundidade, com menos profundidade, mais acadêmico, mais científico. Hoje o setor está, que a gente pode dizer, aquecido, mas muito aquecido. Tem que escolher um e focar nele. Porque é muito amplo. Vai falar de conforto térmico, você tem
muita coisa para explorar, muito. Né? Porque, É o assim, caso até no nosso caso, quando a gente entra na parte do térmico, infelizmente a gente não consegue desvincular a parte do conforto visual com a parte do conforto lumínico, né? Porque está totalmente ligado, né? Quando você coloca uma janela para ela possibilitar a entrada do ar, você está abrindo uma janela que também vai possibilitar a entrada da radiação, da iluminação, e a gente não pode excluir isso na hora de pensar o conforto térmico. Então, o lumínico e o térmico ele está bem ligado, mas o acústico ele exige um estudo muito aprofundado disso, né? Como eu até brinco com a Rosa, eu falo assim, daqui a pouco a gente está terminando o nosso mestrado, a gente vai ter que dar aula e a gente vai apanhar, porque com certeza vão pedir para a gente dar aula de acústica e a gente vai ter que estudar isso daí. Então, assim, a gente sabe que ainda é uma área que precisa de muito estudo da nossa parte e que a gente sempre está postando, a gente consegue postar algumas coisas em relação a isso, mas a gente tenta postar coisas que a gente tem segurança de falar sobre, sabe? Perfeito, perfeito. Olha aí, as perguntas estão brotando. Quer ler, professora Nelly? Posso ler. Tem uma pergunta aqui da Karina Silva, ela diz boa noite. Primeiramente, gostei muito da palestra, obrigada. E ela faz a seguinte pergunta: como conseguir uma boa iluminação sem superaquecer uma edificação no clima tropical úmido? Exemplo, como usar vidros sem prejudicar o conforto térmico? E uma curiosidade, quanto aos insetos vindos pelas aberturas, há alguma solução esteticamente viável além do uso das taulas comuns? Bom, em relação à primeira pergunta, né, como usar os vidros sem prejudicar o conforto térmico, basicamente, eu acho que o mais simples é sombrear essas aberturas. Colocar brises, colocar uma marquise, ver qual a fachada aqui, qual a orientação solar que está essa fachada, se vai ser um brise vertical, se vai ser um brise horizontal. Então, no simples, sombrear essa abertura de alguma forma que seja eficaz para permitir, né, ainda assim, a iluminação natural. Tanto é que essa área de envidraçada, né, entrou até em questão na revisão da norma de desempenho, a 15.575. Então, é um aspecto basicamente bem importante, então, tentar sombrear de alguma forma essas aberturas. Bom, em relação a outra curiosidade, confesso que eu não sei como espantar esses insetos sem essa Fiquei tela. pensando. Eu colocaria um repelente, assim, bem no peitoril ali da janela para tentar espantar, mas confesso que eu não sei responder essa. Eu vou contribuir um pouquinho com essa questão dos insetos, isso é muito comum na nossa região, né? Nós temos uma região rica em floresta, então é muito comum. Então, nós tivemos aqui, em 1960, inaugurada a Vila Serra do Navio e Vila Amazonas, que é uma companhia, uma cidade-empresa, de projeto do arquiteto Oswaldo Bratic. E, como isso era no meio da floresta, se observava que na vila as pessoas dormiam com as janelas abertas e havia pouca presença de mosquitos. Por quê? Ele usou estratégias do paisagismo, fez um cinturão de árvores de eucalipto, que naturalmente afugentam os insetos, e foi comprovado que lá não se tinha esse tipo de incômodo. E nós não temos por hábito nas cidades e nem nos nossos lotes, quando fazemos as edificações, recorrer a esse tipo de estratégia que ajuda, porque, enfim, se não for esse tipo, se não tiver algo que naturalmente afugente os mosquitos, muito difícil você ficar num ambiente sem uma tela. Eles vão entrar, com certeza vão entrar, até pelo clima, né, que faz uma proliferação dos insetos. Então, fica aí o registro, embora tenha sido um projeto de 1954-55, inaugurado junto com Brasília, mas os resultados que ele obteve no projeto, em termos de conforto, de uma forma geral, são até hoje teorizados, falados, colocados, registrados, publicados, porque realmente ele conseguiu algo que até hoje fica se correndo atrás. Então, é um bom exemplo, uma boa referência arquitetônica. E não existe. Nossa, adorei a informação. E não existe projeto sem teoria. Está lá no livro do professor Hugo Segawa o registro dessa informação sobre o projeto. Muito bom mesmo, adorei. E agora, essa pergunta,
eu achei essa pergunta muito boa. A próxima pergunta, que na opinião de vocês, quais as melhores estratégias de conforto térmico para adotar na região amazônica, em uma região de várzea, por exemplo, onde existem predominância de palafitas, considerando a limitação dos materiais? Obrigado. Acho que nesse momento é uma reflexão muito grande. Por quê? Por exemplo, a gente tem que, nesse momento, quando a gente está com dúvida, por exemplo, vou pegar a professora Ana Karina e vou jogar ela lá na China, para ela projetar. Agora eu vou voar aqui nas minhas ideias. Vou jogar ela lá na China para ela projetar. A primeira coisa, enquanto arquiteto, a gente tem que ver quais materiais, como era a edificação das pessoas antigas. Um trabalho que a gente fez aqui na pós, que é inclusive proposto numa disciplina do meu orientador, que se chama Projeto Bioclimático, a gente fez um trabalho que chama Avaliação do Patrimônio Histórico. Entender o patrimônio histórico do local também é um passo inicial para se projetar envolvendo estratégias bioclimáticas, porque nesse desenvolvimento do projeto de arquitetura em uma dada região, ele foi se adaptando conforme a necessidade. Então, quando você faz essa pergunta para mim, o que seria importante, quais seriam as estratégias mais indicadas? É só você olhar uma edificação nessa área de várzea. Uma edificação com grandes aberturas, materiais com baixa transmitância térmica, quer dizer, com alta transmitância térmica, né? A gente possibilitar essas aberturas, entrada de ar para ventilação, para retirada desse suor que a gente tem quando está com alta temperatura da pele humana. Então, são assim, você, enquanto arquiteto, visualizar. Aí você pensa, mas Fernando, eu não quero construir uma edificação que seja parecida com todas essas outras aqui e que também, às vezes, sei lá, não me agrada muito. Mas aí vem o meu questionamento. Você, quanto arquiteto urbanista, você quer fazer algo que está na moda ou algo que seja realmente adaptável ao local? Porque a adaptabilidade ao local é pensar nesse patrimônio, é pensar nessa riqueza que povos antigos, os povos indígenas, os povos rupestres foram deixando nessa evolução, né? Quando a gente fala de arquitetura bioclimática, pega os livros de arquitetura bioclimática, que eu tenho inclusive uns aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês. Esse daqui é um livro do Rafael Serra Florença, Arquitetura e Energia Natural. É um livro de uns escritores espanhóis, que ele trata muito da arquitetura bioclimática. Não sei se a professora conhece, é bem interessante. Esse livro, ele trata tanto do conforto térmico, lumínico e acústico, e ele mostra um pouco do desenvolvimento da arquitetura bioclimática. Por que o homem utilizou a edificação, um espaço construído para se proteger? Usou a caverna para se proteger, porque ele queria se proteger das intempéries. Nesse momento, quando ele começou a produzir a produção arquitetônica, ele foi se adaptando no local onde ele estava. Porque tem os iglus? Porque os iglus utilizam o gelo para proteção? Porque é o material que ele tem ali naquele local. Por que os índios faziam as ocas? Porque as ocas eram feitas dos materiais que tinham naquele local. Então, assim, são coisas que, às vezes, são questões que a gente fica pensando, nossa, são coisas muito mirabolantes, meu Deus, são estratégias... Mas não, aí, quando a gente retrocede e pensa nessa arquitetura, né, vernacular, a gente começa a aplicar essas estratégias de forma até indireta, né? Porque são, como eu disse, são soluções passivas que estão aí no nosso encontro. E voltando à referência desses livros, a gente também tem eu tenho outro livro aqui, que é um que a gente inclusive usou ali, que é esse livro aqui, que é a capinha que a gente colocou ali num dos nossos desenhos, que é do Ogiaia, né? Que também é muito interessante, né? Que também está em espanhol, mas o espanhol a professora Anneli é peruana, então ela vai conseguir traduzir bem para vocês. E aí, então a gente consegue ter muitas referências ali dentro do nosso sobre a arquitetura bioclimática, e esses autores trazem muito isso, né? A importância de se ver o contexto antigo para se projetar o contexto atual. Acho que até complementando
que a pessoa até comentou, né? Considerando a limitação dos materiais. Então, considerando essa limitação, aí já vem um outro ponto do arquiteto, a criatividade. Então, como é que eu posso contornar essa limitação? Que outros materiais eu tenho disponível na região que eu posso utilizar? Então, aí vai agora da nossa pesquisa. Então, vamos atrás dos fornecedores, dos fabricantes, quais materiais que estão desenvolvendo na região ou numa região próxima que eu posso utilizar, e pedir as características térmicas desses materiais também para eu poder incorporar. Enfim, então, a gente já tem que sair um pouquinho e desbravar de fato, porque às vezes a gente não, algumas informações pode ser que falte um pouco nos livros, então é a vivência da gente no meio, naquela região, e não realmente batendo perna e indo pesquisar com as pessoas. Só para compartilhar o que eu fiz, o livro estava aqui perto, é esse livro, que é do professor Hugo Segawa, da USP, se quiserem, o pessoal gosta de fazer um print, e que fala da obra do arquiteto Oswaldo Arthur Brat, que não projetou só essas duas vilas, mas tem uma grande quantidade de projetos, e ele comenta sobre essa questão que os moradores diziam que não eram incomodados pelos insetos que dormiam com as casas abertas. Karina, se tu pudesse mostrar algum croquis do Oswaldo Brat em relação ao conforto, seria bem legal para que eles dessem uma olhada. Rapidinho. Tem um croquis aqui que é bastante usado quando ainda não se tinha nenhum tipo de software disponível, nem de aplicativo. O Brat, só um instantinho, o Brat que fazia tudo de próprio punho, ele era um exímio estudioso do conforto, por isso que se tornou notório, e esse aqui é bastante conhecido, não estou vendo vocês, aí, ó, em que ele faz a carta solar na época, com todos os detalhes das paredes, em cima, embaixo, e também a outra coisa, além do cinturão verde, aqui na casa, ele adota a estratégia de fazer o baldrame da casa 1 centímetro menor que a casa. Então, a parede fica projetada para fora, e isso, em pesquisas, é mostrado que ele conseguiu diminuir a quantidade de fungo da região na edificação. Então, coisas assim, 1960, que a gente hoje pesquisa, busca através, e tudo aqui registrado pelo professor Hugo Segawa. Sempre ele traz essas informações. Então, é um projeto bastante explorado e positivo para a gente como uma referência projetual. A gente tem que fazer esse resgate, né? Acho que hoje em dia a gente tem realmente muita tecnologia que a gente pode aproveitar, mas tem muitas estratégias que a gente tem que começar a resgatar. Claro que teve aquele boom, né, do vidro, do aço e tal, mas a gente tem que começar a resgatar essa essência, que a gente tem essa essência. Claro. Mas acaba que o mercado, né? Oi, pode falar. E nesse contexto que a Rosa está falando, também, eu não estou aqui para criticar em nenhum momento, por exemplo, a incorporação, por exemplo, de vedações pré-fabricadas. Acho, assim, excelente, mas para você instalar, por exemplo, uma edificação pré-fabricada em determinado local, você tem que estudar esses fenômenos físicos que vão interferir diretamente nessa envoltória. Por exemplo, no meu TCC, que era proposto, que eu propus uma edificação pré-fabricada em Palmas, era uma habitação, eu tive toda uma preocupação em estudar, fazer uma simulação no software, para ver se essa envoltória, de fato, ela iria condizer com a aplicação, né, naquela cidade, seria interessante. Às vezes, enquanto arquiteto, a gente também quer explorar outras vertentes, né, outros materiais, outras tecnologias, e não está errado isso, eu acho isso super incrível, mas é importante também, às vezes, a gente ver coisas comuns que estão na nossa região e começar a aplicar também, né? Exatamente. Só, eu acabei de ler aqui um comentário de Orleci, que ele comentou que lá na Bahia utilizam muito o ninho como repelente de insetos. Tem esse ponto, né, de repelente de insetos. Lá no Piauí, eles estão utilizando muito mais para o sombreamento, só que tem uma crítica enorme em relação a essa árvore. Ela realmente cresce rápido. Se eu quero sombrear, em 1 ano já está uma sombra bem bonita. Mas ela tem um efeito em relação
aos insetos, né? Vai matar muitos insetos, então ela é um pouco tóxica, digamos assim, para não sei se passarinhos ou só insetos, mas ela é um pouco tóxica em relação a isso. Então, plantar de maneira moderada. Não vamos também fazer plantar muito ninho, porque de fato a gente é um pouco imediatista, né? Quer plantar uma árvore e ela já crescer, já dá uma sombra enorme. De fato, o ninho faz isso, mas ele tem os contras, que é em relação a essa toxicidade que ele tem em relação a esses insetos. Sim. E a gente não pode esquecer que a gente é uma cadeia alimentar, né? Tudo é uma cadeia alimentar e tudo isso está produzindo um organismo, então eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Esse ninho provavelmente não deve ser da Bahia, deve ser trazido de algum lugar. De outro lugar. Ele se adaptou muito bem no Não semiárido. não conhecia, mas com certeza, quando a gente vê uma coisa assim que está virando popular, a gente pode saber que está vindo de qualquer outro lugar, a não ser do lugar que é a origem. Então, talvez... Pode continuar, desculpa. Então, só terminando, então, é tipo isso, assim, é importante a gente pensar que é uma cadeia alimentar. Às vezes a gente está, como a Rose disse, está resolvendo um problema imediato, mas no final ele vai causar muito mais problema do que está resolvendo. Eu acho que a gente tem que pensar também em vegetação, talvez essa que a professora Ana Karina comentou, ela atraia o inseto para polinização, para reprodução, enfim, para realmente girar esse ciclo da vida do inseto, né? Já no caso do ninho ou de outras plantas, se tem o ninho, porque, enfim, foi jogado aqui na conversa, mas tem outras plantas que a gente pode usar para atrair esses insetos para nosso jardim e não para dentro de casa. Então, não repelir, mas talvez atrair para um ponto mais estratégico ali do nosso habitat, do nosso paisagismo, local, em algum outro ponto. Estratégias, não? Na paisagem. Sim. Sim. Professora Anneli, algo mais? Muito rica a nossa conversa, ficou Demais. muito animada. O pessoal deixou de ficar tímido, começou a mandar perguntas, né? Foi muito Adorei. bom. Inclusive, fica o convite para a Rosiana e para o Fernando, quando eles quiserem visitar aqui, né? O Amapá, estão convidadíssimos. Já me sinto em casa, né? Então, já deixamos aí o convite. A gente mandou aí no bate-papo, vou mandar até novamente, para vocês preencherem na obtenção do certificado, então não esqueçam aí de colocar, né, preencher o Google Forms. E se vocês não tiverem mais alguma dúvida, eu vou aqui fazer os agradecimentos, né, tanto para a Rosiana quanto para o Fernando, de se disponibilizarem de estarem aqui conosco, no horário à noite, né? A gente queria que o pessoal da Engenharia Civil também pudesse assistir a palestra, que a gente sabia que ia ser bastante rica de informações e realmente foi. E fica aí o nosso agradecimento, né, em nome da equipe Habitat Amazônia. Rosiana e Fernando, muito obrigado pela participação. Tá? Eu quero deixar também meu convite aí para próximos eventos e também em relação aos posts, vamos fazer, tá bom? Com certeza. Nosso próximo evento será dia 4 de junho, a mini oficina de dimensionamento de brises. 4 de junho. Isso. A gente já tem eu vou estar ministrando uma disciplina de estágio de docência bem nesse período de conforto ambiental. Vou indicar para os meus alunos participarem. Vai ser bem legal. A gente agradece aí a divulgação. A gente espera que esteja todo mundo presente aí na mini oficina e a jornada encerra dia 11 de junho, mas aí a gente está vindo com bastante novidades em relação ao Habitat Amazônia. Então, fiquem ligados aí. Professora Ana Karina. Só agradecer, muito bom, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Gostei de estarmos à vontade, foram bastante instigadores, motivadores, né? Todo mundo gostou. Parabenizar vocês pela organização da palestra, muito proveitosa, e dizer que aqui a equipe do Habitat está sempre à disposição. A gente vai seguir lá a página de vocês, porque isso é importante, é compartilhamento de muitas horas de estudo,
de muito conhecimento, e a gente gosta bastante de ser prestigiado quando a gente se dedica. Tá? Então, muito obrigada a vocês. Sucesso na finalização aí dos mestrados, na página também. Tá? E estamos à disposição. Só agradecer, e agradecer pela vida, por estarmos aqui, e desejar a vocês um bom descanso e desejar a todos que nos assistem uma noite abençoada, principalmente a todos aqueles que caminham conosco e passam por grandes dificuldades nesse momento. Então, só temos a agradecer a vocês. Antes da gente finalizar, a gente gostaria, assim, como sempre, quem pudesse abrir as câmeras para a gente fazer um registro, né, com nossos convidados, aí a gente pede, deixem a timidez de lado, Deixa eu ver esses rostinhos. liguem um pouquinho as câmeras para a gente fazer um print, né, para ficar de registro. Então, Por fim, também a gente quer agradecer, né, muito pelo convite, né, das professoras, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos contactar ali no Solar. Gostei dessa indicação desse livro, tem alguma outra dúvida que eu tive vergonha de falar? Enfim, a gente está super disponível, e na medida do possível a gente pode ir tentando sanar essas dúvidas. Exatamente, até aproveito o gancho para agradecer a oportunidade da gente poder realmente fazer essa troca de conhecimentos. Foi muito proveitosa, assim, as pessoas realmente começaram a interagir, a gente fica realmente, assim, bem feliz quando começa a ter essa interação. A gente já começou a aprender, a gente aprendeu várias coisas aqui, como o Fernando tinha mencionado lá no início, a gente está sempre aprendendo. Então, a cada reunião, a cada encontro, a cada evento, a gente realmente aprende muito. Com vocês, enfim, realmente é sempre muito gratificante. Então, o sentimento que fica mesmo é de gratidão pela oportunidade que a gente teve de estar aqui com vocês. Agora eu estou vendo os rostinhos de todo mundo. Então, muito obrigada. A aparecer. Uhum. Bora lá, alguém mais quer abrir as suas câmeras para a gente bater aí um print? Nosso registro. Vamos estar todos. Bora Pode lá. fazer a contagem, professora Nelly. Então, tá. Estão abrindo aí, ó, mais gente apareceu. Então, eu vou fazer 3, 2, 1, sorriam. Bora fazer outra de novo. 3, 2, 1. Pronto, aí ficou o registro. Sei lá. A gente agradece aí novamente e a gente está à disposição de vocês também, Rosiane e Fernando, tá? Muitíssimo obrigada mesmo, e a gente vai conversando aí sobre algumas coisinhas que a gente já tem em mente. Com certeza. Então, a gente dá a palestra por encerrada. Bom final de semana a todos, se cuidem. Para vocês também. Vocês né? também. E sucesso com meninos no mestrado, e aí o caminho ainda tem um percurso longo, mestrado, futuro doutorado, né? Suponho. Quem sabe? Quem sabe. Mas é isso. Então tá, fica aí meu abraço virtual a todo mundo. Tchauzinho. Tchau, pessoal.